Oi pessoal, olá, olá, bom dia, boa tarde. Hoje a gente vai falar com a Luísa Libardi, que está entrando aqui para conversar com a gente. Essa semana a gente conversou com várias pessoas aí que fazem parte do nosso curso Olhar Contemporâneo. Olá Kelly, tudo bom? E olá Ana, olá Luísa, Luísa Libardi chegou, Cris, Aldina, sejam bem-vindos todos. E essa semana a gente conversou com algumas pessoas aí que estão fazendo o nosso curso Olhar Contemporâneo. Como eu já expliquei algumas vezes, é uma forma de... deixa eu trazer a Luísa aqui, peraí. Jaci, quanto tempo? Peraí que eu tô caindo aqui a bateria. Pronto. Elisa. A Luísa entrou e saiu. Regina. Pô, galera tá... Cláudia, Carmen. O pessoal tá entrando em peso aqui, né? De novo, cadê a Luísa? Boa tarde, Jaci. Bom Olá. dia, João. Bom dia para todos que estão aí presentes. Tudo bom? Já vi que eu já cito também o nosso colega do Coletivo 21 está aí. Ah, você é do Coletivo 21? Sim, sim, somos o Coletivo 21. Divulguei lá para eles hoje, para eles virem participar da live com a gente. Ah, Aliás, sim, nós nos conhecemos pessoalmente no dia da abertura, lá na Casa Odisseia, sim, que você sim, foi nos prestigiar lá sim. pessoalmente. E eu te conheci. Ah, sim, sim, é verdade, foi legal vocês estão se é, Inauguração. Sim, foi muito bom. E eu Luiz, te conheci através da Liane do Coletivo 21. Ela que trouxe você para fazer uma live com a gente. sim, Daí o Jaci e a, e a Ana fizeram. A Ana não, a Nádia, meu Deus, a Nádia fez também uma, como é que fala? Um, uma curadoria com você, né? Fizeram umas aulas mais assim, de acordo com a pesquisa deles. bons tempos que eu tinha tempo para fazer essa mentoria, e agora eu não estou conseguindo. Imagino, É, imagino. então, super correria. E o Luísa, eu acho que um minutinho, essas lives, você está fazendo o curso, né? O Olhar Contemporâneo. Sim, Você sim. está na turma, que está na turma 4? Na turma 3 eu acho que é a Nossa, minha. já é veterana, né? Alumna. É. Na verdade, até acho que o pessoal não me conhece tanto, porque no dia da apresentação, que foi numa terça-feira, e eu leciono na terça-feira à noite, eu não consegui me apresentar. Então, acho que o pessoal nem me conhece muito, que eu não tive essa apresentação para o grupo. Entendi. Se você quiser, acho que como de costume, aí se você quiser falar um minutinho aí sobre quem você é, de onde você fala, o que você faz, para as Sim, pessoas te conhecerem. sim, vou falar. Então, né, boa tarde para todos, e eu sou artista visual, e eu comecei, na verdade, como engenheira civil, eu sou formada em engenharia civil, mas eu já trabalhava com desenho e pintura desde os meus 14 anos de idade, já fazia cursos, mas quando eu estava com 18 anos, que era para escolher o que fazer, eu não tive coragem de assumir que eu queria ser uma artista, né? E eu fiquei aqui na minha cidade mesmo, mais acomodada, fiz a engenharia civil e me formei em 5 anos, que na verdade as pessoas até se formam em mais tempo, mas eu fiz, consegui fazer em 5 anos, que a gente gosta, na verdade, de muitas coisas, né? E eu também gostava, na verdade, seria mais para arquitetura, se eu fosse ver bem o que eu teria que ter feito. Mas eu gostei também. E me casei quando estava no 5º ano, meu ex-marido era engenheiro civil, já formado, então eu trabalhei com a engenharia durante uns 10 anos, mais ou menos. Depois desses 10 anos, o casamento acabou, e eu abandonei a engenharia, abandonei o casamento, foi uma guinada na minha vida muito grande, porque eu já tinha voltado a pintar, né? Eu pintava muito em giz pastel seco, e as pessoas me procuravam para aulas, e foi quando eu comecei a lecionar. Comecei nessa época e leciono até hoje, eu nunca parei.
Então, foi assim, foi uma guinada, vivi de arte até hoje, vivo de arte, com as aulas, principalmente, né? Que eu sempre lecionei desde essa época que minhas crianças tinham 8 anos de idade, são gêmeas, eram duas meninas na época, e eu estava num bairro que tinha muitas crianças, amigas delas, tudo, então já dei aula para crianças desde essa época. Eu só parei de dar aula um pouco para as crianças na pandemia, que eu só voltei a dar aula depois para os adultos, e algumas, bem poucas crianças, na verdade, e eu dei aula, né, na verdade, até para os filhos dessas crianças já, Puxa, né? Então, pois é, que que história. minhas filhas mesmo, né, já estão com 39 anos, então, você pensa, essas crianças cresceram, ficaram mães, então já dei aula para muitas das filhas dos filhos dessas crianças. E o que eu mais tenho hoje no ateliê são os alunos, os adultos, né? Estou voltando ainda a dar aula, quero em fevereiro, volto com as crianças, porque na pandemia também perdi meu emprego no clube, tudo parou, né? E lá eu tinha muitas crianças mesmo, né? De 5 a 10 anos de idade. E então eu continuo no meu ateliê, a minha pesquisa poética deu uma guinada em 2015, que eu vinha muito das pintura em papel, eu amo papel, né, pastel oleoso também eu trabalho muito, aquarela, o nanquim, as telas eu trabalhei com acrílica, com óleo, e já tinha abandonado o óleo há algum tempo, estava mais na acrílica, e eu dei uma guinada porque eu introduzi a fotografia no meu percurso artístico. Eu estava um dia no ateliê, eu ia podar umas samambaias que tinham os fios até o chão, eu cortei, ia para o lixo aquilo, né? E eu vi que estava tão bonito aquele monte de fios, e eu coloquei na mesa e comecei a fotografar com o celular mesmo. E foi uma reviravolta na minha pesquisa. Daí eu fui para os galinhos, fotografando os galhos, eu pintava os galhos e fazia a sobreposição no Photoshop. Depois os galhos foram as folhas secas às vezes do meu ateliê mesmo. E eu também fazia caminhadas na Exalc, que é uma fazenda aqui, uma escola de agronomia aqui em Piracicaba, muito famosa. Tem realmente é uma fazenda grande. Daí comecei a partir também para as flores secas das árvores no chão. Eu juntava, catava para depois colocar num fundo branco, fazer uma composição quase que meio teatral, daí introduzia papel japonês, papel de restauro japonês, para dar um distanciamento. Eu usava o vidro antirreflexo, para também dar essa opacidade, essa distância, esse desfoque. E assim eu fui até, na verdade, o ano passado, que eu continuo nessa pesquisa das sobreposições, agora eu estou indo com as árvores, eu estou pintando árvores e estou fotografando as árvores e fazendo essas sobreposições, só que pouco divulguei ainda, mesmo as paisagens, que eu tenho feito muito, paisagens imaginárias, inventadas, e eu ainda não tive oportunidade de fotografar mais ou menos aquilo que eu estou pintando, para depois fazer essas sobreposições. Mas eu dei uma retomada muito grande na pintura, que por causa da fotografia eu estava praticamente fazendo trabalhos pequenos, aquarela, carvão, nanquim, para fazer as sobreposições. Eu agora voltei bastante na tinta acrílica. Eu estou fazendo bastante estudos em papel com acrílica, tinta acrílica. Então, são novas pesquisas, eu não paro nunca. Eu estou aí no seu curso, que é justamente isso, né? A gente está aqui no interior, estou aqui em Piracicaba, nasci aqui, estou aqui até hoje, então a gente precisa, né, estar antenada. Fiz o curso com o Sérgio Fingerman, que foi onde surgiu o nosso coletivo 21. Hoje tenho também o apoio de duas galeristas, a Lígia Testa, que é minha galerista em Campinas, e tem a Carmen Pousada, da Gallery em São Paulo, que dão também o apoio, no caso de vendas, né? E eu tive a alegria também esse ano de conhecer pessoalmente os meus trabalhos que estão lá perto de Berlim. Eles estavam lá desde 2020, como são fotografias, eu enviei o arquivo, eles foram impressos na Alemanha, e eles estão decorando um espaço que é um templo budista, é um casarão maravilhoso, local em torno
todo ele é maravilhoso. Então, eu tive o prazer, foi uma emoção muito grande de estar lá e ver, tem umas 11 telas minhas, são grandes. Esse café assim, quase que um palacete, é mais que um palacete até, né? É tudo muito lindo. Então, foi muito emocionante. Eu tenho um agradecimento a fazer aqui para a Lígia Testa, que conseguiu colocar meus trabalhos lá e que foi, assim, uma boa divulgação para mim estar com esses trabalhos lá. Então, é isso. Eu estou sempre na pesquisa, numa busca. Eu acho que a arte contemporânea, a gente tem que ter algum acompanhamento para fazer com que a gente entenda, que eu acho muito difícil, né? Apesar de eu ter minhas pesquisas e eu gostar muito do papel, eu fico ainda muito fazendo só isso. No máximo foi a fotografia, que também a hora que imprime é a foto, eu interfiro na foto, mas eu ainda não consigo expandir tanto como a gente está no curso e está vendo tudo que é feito relacionado à ciência, a tudo, né? Tudo. A gente vê que a arte contemporânea hoje ela está assim aberta ao mundo. Então, eu quero ter esse campo de pesquisa ainda, que faça parte da minha pesquisa pessoal também. E é só com o seu olhar que eu vou conseguir isso, que eu estou conseguindo, né, expandir um pouquinho a mente para esse conhecimento. Como é que o conteúdo aí que você está recebendo no curso está impactando a sua atividade? Então, eu acho que é isso, né? É abrir a cabeça da gente, a gente tem que pensar em mais ideias, mesmo que não tenha. O que eu acho que seria difícil quando a gente pensa em arte contemporânea? É ter o dinheiro para fazer coisas grandes, para ter aquele impacto que eles têm. Eu não sei como que gira pro artista, ele deve ter uma empresa, alguma coisa que dê essa sustentação monetária para ser feito. Então, mas mesmo assim, eu acho que a gente pode ficar nas ideias, né? A gente pode também imaginar, mesmo que não possa executar fisicamente as obras. Então, eu tento, hoje em dia, pensar um pouco mais assim, mesmo que eu não possa executá-las, né? Porque antigamente eu acompanhava as obras, eu fiz toda o seu curso da arte da década de 90, que está lá disponível, né, na Hotmart, e eu conheço mais as obras desses mais da década de 90, Ernesto Neto, né, a Rosângela Renault, a Rosana Paulino, que esteve já aqui em Piracicaba há muitos anos atrás, eu estive na Pinacoteca vendo os trabalhos dela, eu procuro estar em todas as bienais, né, acompanhar, só que realmente, como o seu curso, são artistas ainda mais recentes, de outros, né, continentes, e ninguém eu não conhecia, posso dizer, absolutamente ninguém que você nos apresentou. Então, sempre abre muito caminho mesmo para a gente, né? A gente ter um novo olhar. Na década de... acho que na década de 90, né, teve algumas mudanças assim muito substanciais, assim, muito claras assim, Uhum. nas artes. A gente vê que acho que foi 89, né, queda do Muro de Berlim, né, o mundo muda bastante. E tem alguns, eu acho que eu até falo um pouco sobre isso no começo do curso da década de 90, né, tem uma série de eventos e quando cai o muro, né, é um marco importante no sentido da divisão, né, que a gente tinha no mundo de Guerra Fria, né, de dois polos, né, Sim, e aí os Estados Unidos passa a dominar e fica-se aquela atmosfera, né, de uma dominância do neoliberalismo, né, e os artistas começam a se ver responsáveis, né, por de alguma forma compensar ou remediar as consequências ali de uma expansão americana, de uma expansão do neoliberalismo, né, de um enxugamento do Estado desenfreado. Então os artistas começam, muitas das bienais que a gente vê ali na década de 90, elas começam a ficar mais engajadas, né, em tentar entender o que estava acontecendo com o mundo e tentar apresentar projetos para nos sensibilizar para essas questões todas que estavam acontecendo no mundo.
Então, né, na minha, e acho que isso muda, né, tem alguns consensos, mas acho que isso muda aí de pessoa para pessoa, assim, né, para muita gente o contemporâneo é, né, sei lá, década de 60, 70 em diante, eu vejo um marco muito claro, assim, né, de 90 em diante, então eu acho que, e é difícil a gente pesquisar com profundidade muita coisa, né, então eu comecei com a década de 90, aí depois eu queria realmente, né, que é algo que eu falo na primeira aula da Semana do Olhar Contemporâneo, que é né, nessa necessidade de me conectar com os assuntos do momento, eu pulei da década de 90 para a década de 2010, né, porque na década de 90 os artistas ainda não estão trabalhando com inteligência artificial, com algoritmos, com videogames, com redes de solidariedade, com uma série de coisas que são necessárias hoje. Né? Você não lida com os problemas de hoje né, com as estratégias poéticas aí das décadas passadas. Né? Então eu fui e comecei a pesquisar obsessivamente os artistas que surgiram na década de 2010. E aí alguém me lembrou depois, falou, bom, agora tem uma lacuna, né? Os artistas surgiram na década de 2000, você pode se dedicar um pouco a eles também. Então agora, de uns 2, 3 meses para cá, eu tenho, além disso, me dedicado aos artistas da década de 2000 aí, com outro projeto de pesquisa. E eu ia te perguntar, o que você está achando desse formato? De onde os alunos participam, mas dão o seu olhar, né? É diferenciado, posso dizer que é bem diferenciado, que é instigante, e eu só posso dizer que é isso mesmo, está funcionando. Eu acho que você tem percebido que as pessoas te aplaudem por esse método que você tem. Eu gosto muito. Se às vezes eu não estou participando, é que eu não estou podendo, às vezes, estar aqui ligando a câmera, aconteceu algumas vezes, né? Tá com visita na casa, mas eu não querendo perder, eu acesso, às vezes estou com a câmera desligada, mas muitas vezes estive com a câmera ligada e participei. No Instagram que você teve essas leituras, eu ouvi todas, né? Eu achei muito interessante tudo. Tá sendo um aprendizado e tanto, né? Posso dizer que é isso, um aprendizado e tanto. Eu acho que você também está tendo, assim, um excelente retorno, eu tenho impressão, né? Então, até que essas turmas estão sequenciais aí, né? Você está abrindo várias turmas, muita gente interessada, e é isso, acho que esses 3% que você fala, que apesar de serem pequenos, mas as pessoas, no modo geral, não precisa ser só artista, como nós vimos no nosso grupo, tem tanta gente interessante, figurinista, pessoal ligado ao cinema, muita gente precisa conhecer O cara moda, então tudo, né? Tudo, ou mesmo as pessoas que sejam curiosas na arte, querem saber o que estamos vivendo no hoje, né? O que está sendo feito de importante no hoje. Tem que abrir um pouco a mente mesmo, que isso é muito importante. Mas seu método eu acho muito, muito interessante, muito bom. está funcionando para você? Sim, sim, sim. Tem funcionado bastante. E a aula que mais te marcou? Olha, eu gostei bastante de um artista africano, que ele tem como é que fala? Aqueles sacos, jutas, né? Que na Bienal de Veneza, que vinha do teto lá em cima e ia pelo chão, aquele impacto visual, né? Imagino, eu queria estar lá vendo aquilo tudo, Ibrahim né? Ibrahim, Ibrahim, acho que o nome dele era esse, né? E gostei bastante, porque eu ainda sou muito visual. O meu olhar vai para aquilo que está na parede. Não é tanto, ainda por isso que eu falo, preciso mudar um pouco, não é tanto para aquela coisa mais de ciência, ou vai para a psicologia, que nem no caso dos bebês lá, isso que está na documenta de Cássio que você viu, né? Quando foge um pouco para isso, eu tenho mais dificuldade, apesar de gostar. Mas é extremamente atual, né? O trabalho da Graziella, toda a construção creche temporária que ela fez no documento, tem toda uma estética ali de fazer uma construção que possa ser feita por qualquer um. Então, quando você lê aquela estética, você vê que é algo que é feito para empoderar o público a fazer a própria creche. De acordo com você vê aquelas fotos,
é algo muito visual, porque ela coloca as fotos de forma a você ver que a pedagogia está sendo implementada. É naquela sala de vídeo que ela fez no documento, onde ela coloca o bebê brincando e tudo. Quando você entra com o olhar clínico de público de arte, de profissional de arte, você olha aqueles vídeos, você entende a pedagogia a partir de uma análise visual, né? Então, eu acho que o trabalho dela é muito... Quando ela fez um evento na Casa do Povo, e ela foi mostrando as fotos, né, a foto da cuidadora que vai lá, né, porque acho que eram crianças órfãs, e a cuidadora vai dar a papinha pro bebê, e aí o bebê abre a boca e ela vai dar, né, pela análise visual, a gente repensa o nosso comportamento. Eu achei lindo, né, quando ela falou que você pode pegar a colherzinha e dar na boca do bebê. Aí você está tratando o bebê quase como um submisso. Agora, se você mostra a colher, o bebê abre a boca e você dá, você trata o bebê como outro sujeito. Então, a partir da análise visual dessas fotos que o recado é entregue. Né? Se a gente não tiver olhando com atenção, a gente não absorve aquela pedagogia e não muda o Sim, comportamento. eu preciso, inclusive, assistir novamente, porque eu quero entender mais. Inclusive, estou com um netinho de 9 meses, eu quero implementar muita coisa, porque eu preciso me inteirar mais, né? Não saber mais do projeto dela, conseguir entender. E é isso, a gente consegue estar colocando essas coisas todas na vida da gente mesmo. É, Como te falei, por causa do meu netinho, eu vou querer implementar muita coisa, assim, com certeza. acho que o trabalho da Graziella a gente fez eu acho que tem uma live minha, uma aula no YouTube, dessas que eu faço às terças e quintas, da Arte Conecta, sobre o trabalho da Graziella. Eu acho que chama Como é que uma creche pode ser uma obra de arte revolucionária, acho que é alguma coisa assim o título, onde eu comento um pouquinho mais e recomendo a pesquisa, porque eu acho importante, eu não perco, né, para mim, para eu ir para essa documenta de Kassel, foi assim, traumático quase, assim, porque o voo foi cancelado, Você eu tive falou a trajetória inteira de trem, foram 16 horas de trem, dormindo à noite em estação de trem, no banco de estação de trem, imagino. a documento sem dormir, foi uma coisa assim muito, tive que deixar minha mãe sozinha com as malas, foi assim, mas eu não deixo de ir, porque sem ver essas coisas, a gente fica desconectado com a temperatura ali, com a frequência, com o que está acontecendo no momento, e de alguma forma, se a gente quer ser relevante, né, que é como eu falo ali na primeira aula da Semana do Olhar Contemporâneo, que quem está aqui talvez tenha visto, se não tiver visto, é só clicar no link na bio e ver. Eu acho que para a gente ser relevante, a gente precisa estar sentindo, né, o assunto que está no ar, e as discussões que estão no ar, e as filosofias que estão no ar, senão a gente está no nosso mundo, né? A gente está a gente está conversando com a própria sensibilidade, mas para conectar a nossa sensibilidade com o que está no ar, a gente precisa, né, ver essas coisas. Então é por isso que eu volto frequentemente aqui. Sim. Eu acompanhei pelo Instagram, eu viajei em Veneza, em Cássio, com você, porque eu acompanhei também. De manhãzinha já estava lá acompanhando, porque não pude, né? Muito mais difícil a gente ir para o exterior, que eu falo. Eu falo para meus alunos, São Paulo, ver a Bienal de São Paulo, tem que ir aqui do lado, mas realmente eu nunca estive na Bienal de Veneza, estive em Veneza já uma vez há muito tempo atrás, mas não era a época da Bienal. Então, tanto você como o Oscar Ambrósio, ele também fez lives todos os dias mostrando, então eu procurei acompanhar, né, mesmo estando assim de longe, que é o que a gente precisa fazer, né, a gente está longe, mas com certeza a internet nos conecta, essas pessoas, você, outras pessoas que foram, traz para a gente que é importante. Agora, o seu olhar estando lá, logicamente, é um outro sentir, né? É diferente. Dentro do possível a gente vai, né? Mas acho que eu vi uma palestra que me marcou, acho que foi no Instituto da Sotheby's, em Londres, que era sobre a necessidade de hoje a gente conseguir aprender remotamente. Então, é claro que podendo estar lá é legal, mas né, eu consegui ir para Veneza, mas não fui para Nova York, não fui para Paris, não fui para Sydney, não fui para Dakar, não fui para... Né, tem um monte de coisas acontecendo no mundo. Então, para a gente estar conectado com o que está acontecendo no mundo hoje, a gente tem que aceitar Não consegue, tem que aceitar. acompanhar virtualmente muita coisa. Então faz parte. E muitos artistas que eu frequento, assim, dos melhores, você chega no ateliê deles e às vezes eles nem viajam.
mas eles têm as fontes, então eles estão vendo o que é publicado no Hyperallergic, no Influx, no What If, tem uma série de frequências, e aí parece que você está no mundo, assim, porque a pessoa está tão conectada, e aí isso reverte para o trabalho. Isso é muito legal, porque você vê que a pessoa está ligada. Olha, tem esse super curador em Dakar, nossa, você viu o que aconteceu naquela região? Então, Sim. isso é algo que... E antes a gente não conseguia, nem você, ou você ia pessoalmente, ou não conseguia. Então a gente tem que agradecer realmente a Muito, tecnologia que nos proporciona tudo isso, né? muito. Eu fiz, né, trazendo de uma outra área da minha vida, eu fiz dança flamenca por um período, né? Isso era tipo, acho que 98, mais ou menos, 90, acho que foi 90, 99, não, acho que foi 98. E naquela época, chegava um colega com uma fita de VHS de Madrid, a gente se reunia assim num grupo de 20 pessoas, 30 pessoas para assistir essa fita, para, né, para se conectar com o que estava acontecendo fora. Era muito... Hoje é uma mordomia assim, total, né? A gente pode só sentar e clicar no Instagram e ver vídeos do que está acontecendo no mundo inteiro de graça, sem sair de casa. Então hoje realmente Sim. tem desculpa para estar conectado aí com o sistema nervoso do que está acontecendo aí no estado da arte, das pesquisas. Sim, sim. E tudo isso abre a nossa cabeça, né? Realmente todo dia eu acompanho no Instagram vários fotógrafos, vários artistas. Então a gente não pode dizer mais que a gente não está no mundo. A gente pode acompanhar na China, no Japão, quem você quiser. As pessoas, para estarem conectadas, estão também postando. Ninguém está fora hoje em dia de uma rede social. A pessoa quer, o artista quer ser visto, né? Então, a gente tem acesso ao mundo mesmo. Sim, maravilha. Bom, Luísa, acho que do meu lado, acho que era isso que eu tinha aí de agenda aí para conversar com você. E não sei se você tem alguma Certo. pergunta, se alguém que está assistindo aqui tem alguma pergunta, algum comentário. Deixa eu ver se o pessoal postou Deixa alguém perguntar. questão de tradução, o universo conspira a favor, e saber que não estamos só. Então, com a minha também. Tá? Então, acho que não tenho. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, posta aqui, senão acho que a gente vai Eu encerrar. acho que eu vou te perguntar então, João, como fazer a gente aqui do interior, que aqui a cidade é muito acadêmica, para a gente já ser mais contemporânea, a gente já foge no gosto da grande população. Como fazer para nós artistas aqui que querem essa abertura, conseguir ir mais para o contemporâneo, ser reconhecida como uma artista contemporânea? Você tem alguma varinha mágica? Então, eu acho que não tem mágica. Se tivesse mágica, eu não teria ficado 30 anos aí para para ir conquistando assim o conhecimento, e aí que eu fui, né, fui montando então acho que não tem mágica, e acho que a arte é para quem quer muito e gosta muito, porque eu acho que quando a gente tem alternativa, a gente tem muitos caminhos mais fáceis, né? Então acho que não é uma vida fácil, assim, em vários sentidos, né? Nos sentidos de, né, quando você está fazendo uma coisa pioneira, e até em parte, né, ou quando eu convido as pessoas aqui, pergunto sobre o método, se está, né, se está valendo a pena, se não está valendo a pena, eu estou fazendo uma, uma avaliação assim pessoal de própria, né, uma frase que eu falei esses dias, né, a liderança é um tipo de solidão, né? Então eu acho que quando você propõe, muita gente não entendeu no começo, né? Eu fui me organizando para tentar fazer as pessoas entenderem, mas todo mundo está acostumado a sentar e ouvir numa aula. Ninguém vai numa aula para sentar e falar. As Verdade. pessoas vão para... Então, eu acho que se você, né, talvez estando em ambientes aí nas grandes capitais e tudo, talvez te desafie 1 ou 2 graus a menos, ou aí é difícil quantificar, mas talvez te desafie um pouquinho menos quando você se propõe a fazer algo diferente. Então, né, em São Paulo, talvez eu tenha umas 5 ou 10 pessoas,
né, com que tem uma visão semelhante de arte comigo, que eu possa conversar e tudo. Talvez se eu tivesse em outra cidade, essa conversa não aconteceria presencialmente, teria que ser feita pelo Zoom, né? Então, no interior, em São Paulo, né, se a gente resolve ter algum comportamento diferente, seja de rotina, de ser boêmio, seja de né, qualquer coisa que saia do padrão, acho que a gente tem um pouquinho mais de liberdade, né? Talvez menos liberdade do que em Londres, menos liberdade do que em Nova York, mais liberdade em alguns aspectos. Né? São Paulo, na década de 90, eu saía às 3 da manhã e eu tinha 15 supermercados disponíveis. Agora não tem um. Você sai ontem, eu queria comprar uva passa às 2 da manhã, uns 3 dias atrás, não tinha onde comprar. Né? Então, no interior, você fica um pouco mais limitado nesse sentido. E aí você tem que, talvez, pedalar um pouquinho mais para compensar essa. Então, se né, aqui eu tenho que pedalar muito para ver o que está acontecendo em Nova York, em Paris, em Berlim, em Tóquio, né, talvez no interior você tem que pedalar para ver esses lugares e ver São Paulo também. Então, acho que isso é um aspecto. Acho que o outro aspecto, acho que essa questão de visibilidade ao sistema né, e oportunidades e tudo, eu acho que quando um artista é muito bom e está pronto, ele é encontrado. Eu acho que as galerias estão atrás de artistas. Os bons artistas são uma oportunidade para as galerias, porque quando elas encontram bons artistas é porque elas faturam mais ou elas se diferenciam. E muitas das galerias hoje, para se manterem, elas têm que fazer 10 feiras, 15 feiras internacionais por ano, porque senão elas não são vistas como conectadas aí ao sistema global da arte. Quando você faz 10, 15 feiras por ano, você precisa de estoque para 10, 15 feiras por ano. Você precisa de variar exposições em 10, 15 feiras por ano. Então, acho que os galeristas estão de olho. E os galeristas hoje estão pensando em diversificar também, em ter mais negros, mais mulheres, mais pessoas de outros lugares. Então, né, uma evidência disso é a SP Art, né, que criou ano passado essa feira menor de rotas brasileiras, né, porque elas queriam diversificar. Sim, fique presente, fui ver. Acho que é uma das coisas que eu tenho que fazer aqui no interior, ir para São Paulo, tentar ir mais até, né? Acho que é uma questão, eu fiz uma live que talvez você possa assistir, que te ajude, que é um livro que eu tenho aqui, que é onde é que está The World Economy, né? Esse livro aqui é bacana, né? Que na live eu chamei de alguma coisa pista de dança, a arte é feita na pista de dança, uma coisa assim, né? Quando você está, claro, você sai, você conversa com as pessoas, surge ideias, surge relacionamentos, surge oportunidades, então acho que isso tem que ser feito, mas eu acho que eu falo assim, foca em ter uma boa obra, porque se você tem uma boa obra e essa obra é vista, a coisa viaja muito rápido, a coisa atravessa muito rápido, né? Se não está acontecendo, é ou porque a obra não está pronta, ou o artista não está pronto, ou não teve um mínimo de visibilidade para fazer a coisa começar. Mas né, a coisa viajar. Mas hoje, né, se eu vejo uma coisa que é interessante, eu acho que está pronto, você encaminha 2 vezes e isso bate em alguém. Se alguém não tem um impulso, um profissional, ele não tem um impulso de caminhar, é porque ele olhou e achou que não estava pronto. Então, se você tiver, né, se você, ou né, falando no geral, assim, se o artista está pronto, o trabalho é interessante, e acho que a vida de todo mundo é difícil, a vida dos galeristas, né, tem muitos colecionadores, muitos artistas que demonizam os galeristas. Eu já tive galeria, eu tenho sentimento assim do que é né, o aluguel é muito caro, as despesas são muito altas. Participar das feiras é muito alto, é muito trabalho social, é muito trabalho profissional, muitas vezes, né, é uma coisa que não para. Se tiver 48 horas no dia, você está assim, é de enlouquecer assim, o trabalho dos galeristas. Então, se além disso eles veem um artista que encontra com eles, que tem um trabalho interessante, mas eles têm que fazer todo um trabalho de base, de organização, de formação de narrativa, de educação do mercado, de profissionalização, de tudo, eles passam e esperam ter alguém, né, alguém mais pronto, porque é muito trabalho. Assim, então, acho que o papel do artista que quer ser, né, entre aspas, descoberto, tudo é ficar meio o mais fácil possível para já iniciar algo de sucesso, né, o quanto antes. Se o galerista olha e tem um monte de lição de casas para fazer,
isso acaba sendo um ponto. Isso, assim, super generalizando a conversa, né? Para É. ser mais específico, precisaria, né, caso a caso, assim, e cada, né, galerista são pessoas, cada um tem suas preferências, cada um tem suas formas de abordar, curadores, então, super generalizando, assim, o que eu vejo é que a vida de todo mundo é muito, muito difícil e a minha recomendação é assim, né, ficar antenado e se tornar uma pessoa pronta e fácil de trabalhar. E que aí os galeristas estão loucos atrás de oportunidades, porque os galeristas precisam ir com coisas novas para os colecionadores. Os galeristas precisam ser percebidos como alguém que traz novidades. Eles querem novidades, né? Você conversa com eles, eles estão ligados nas novidades, estão indo atrás das novidades. Então, tem um monte de galerias novas sendo abertas o tempo todo. E também, na verdade, vários tipos de galerias, né? Uma bem ligada à arte contemporânea e outras nem tanto, para atingir um público mais amplo também, né? É. Você tem né, acho que tem no seu pacote lá, quando você fez a inscrição, tem um curso bônus, que é o Para Não Boiar. Você fez esse Para Não Boiar? Está lá na plataforma. Desde que há uns meses atrás, eu já fiz, sim, eu já assisti. E lá eu Sim, fiz um gráfico nesse Para Não Boiar, para ajudar, né? Porque às vezes a gente fala em galerias, mas você tem galerias que trabalham mais com o mercado secundário, mais com o mercado sim. primário, mais com o primário jovem, mais com o primário meio de carreira, né? Você tem um monte de perfis diferentes de galerias. Então, eu tento organizar naquele quadro um pouco para, né, quando eu vou atrás para comprar alguma coisa para um colecionador, ou quando eu estou conversando com algum artista que pede referência de galerias e tudo, você tem um universo grande. Né? Quando eu tive a galeria em Londres, o cara chegou e falou, vamos abrir uma galeria de arte contemporânea. Na época, tinham 500 de arte contemporânea em Londres. Eu falei, cara, como é que você vai se diferenciar? Aí eu fiz lá uma proposta de diferenciação, ele comprou a proposta de diferenciação, a gente abriu. Mas porque senão você tem que se diferenciar de alguma forma. Exato. É, é um mundo difícil que a gente vive das artes, né? Como todas as outras profissões também têm as suas dificuldades, né? E acho que não dá, é uma coisa que eu falo, assim, não dá para entrar numa tradição que tem Leonardo da Vinci, que tem Picasso, que tem Tarsila do Amaral e achar que é fácil. É coisa para gente que, assim, é muito dedicada, né? É uma coisa... Aliás, eu ouvi uma entrevista com a Roberta Smith, que é essa americana crítica conhecida, e ela falou, olha, se você estiver disposto a realmente se sacrificar, dá, mas você tem que se sacrificar para fazer nas artes. E não é uma coisa fácil. É uma coisa, Sim. porque é como se você imaginar um mundo empresarial onde só as empresas disruptivas sobrevivessem. Né? Porque você na arte você só sobrevive se de alguma forma você estiver introduzindo uma inovação, se de alguma forma você estiver se rompendo. Agora imagina assim, no mundo da contabilidade, entre contadores, se só aqueles escritórios de contabilidade que de alguma forma quebrassem quem faz aquilo que é parecido, nas artes você é reconhecido quando você quebra alguma coisa, né? Quando você desloca. Exato. Então, se você não desloca nada, você não. Então, e acho talvez o mundo empresarial, de acordo com algumas fontes, eu leio um pouco dessa literatura de corporativa, de startups, de inovação também, né? O mundo tá caminhando um pouco nessa linha também, né? Você vai ter uma empresa que inova e aí a outra tem que inovar e criar uma outra cultura, um outro mercado. E eu acho que o mundo está indo para uma... Ou você tem identidade e traz alguma coisa nova, ou se você faz uma colcha de retalhos que já foi feito, aí não tem muito espaço. Salve, Luan, meu amigo. Eu... Então é isso. Foi um prazer, João. Prazer foi meu. Pena que eu não posso estar no encontro de amanhã, Sim. mas numa próxima quero estar aí em São Sim. Paulo, com Sim, certeza. com o Coletivo 21, se tiver gente do coletivo aqui que quiser fazer o curso, a gente abre as inscrições aí na segunda-feira e dá para assistir até domingo. Eu super indico, pessoal, se tiver o grupo aí. Então, Kelly colocou, estou tentando ser mais normal para não ficar chamada de louca para sempre. Esquece a normalidade, aprendendo, né, que nem falava o Raul Seixas, né? Estamos aprendendo a ser loucos, esquece a normalidade, Kelly. Na verdade, a gente precisa de um
um balanço, né? Precisa ter como eu sim, falei ontem com o João Carlos, né? Acho que precisa ser do dia e da noite, né? Precisa ter a subjetividade, a imaginação, a fabulação, mas também precisa estar pronto para a guerra de manhã, que tem muita coisa para ser coordenada, ser executada, ser delegada. sim. Então, obrigado mais uma vez, obrigado Eu a pessoa. agradeço também, agradeço muito, agradeço quem assistiu também. E muitas pessoas irão assistir depois, que eu divulguei e tem gente que não pode. Vão assistir depois, com certeza. Obrigada, De João. nada, de nada. Até mais, pessoal. Vamos Até encerrar. mais, pessoal. Tchau.